Então vamos iniciar nossa aula de hoje, gente. Então, para quem não me conhece, eu não estava na aula da semana passada. Meu nome é Bruno, sou professor de língua inglesa aqui do Desafio. E na aula passada nós vimos um pouco sobre técnicas de leitura, né? Scanning e skimming. Então hoje a gente vai tá trabalhando com outras questões que caem bastante no Enem, que são gêneros textuais, tá bem, gente? Então vamos começar falando um pouquinho sobre isso. Então, o que seriam gêneros textuais, gente? Gêneros textuais são todos aqueles textos que a gente se depara durante o nosso dia a dia e que a gente sabe que apresentam características, um conjunto de características que a gente já conhece. Por exemplo, nós vemos uma bula, vemos uma receita, vemos uma fábula. Nós sabemos que existem elementos ali que estão caracterizando aquele tipo de texto. São questões intrínsecas mesmo, naturais que nós já temos, ou que aprendemos em algum lugar, que nós conseguimos identificar qual é o gênero daquele texto. Então, eles apresentam características muito peculiares e específicas que vão estar presentes na prova tanto do Enem como do PASE, tá bem? Então, hoje a gente vai estruturar um pouquinho quais são esses tipos de textos, quais são as funções deles, quais os propósitos deles, tudo isso de características que eles vão estar trazendo para essa questão da língua inglesa, ok? Então, eu elenquei aqui alguns dos principais gêneros textuais que caem na prova do Enem, tá? Eu fiz uma revisão das provas desde 2010 até a prova de 2019, e eu coletei que os principais gêneros textuais presentes no Enem são notícias, tirinhas, charges, cartoons, propagandas, canções, poemas, cartas e sinopses, tá? Nós aqui a gente não vai ver todas essas questões porque não são em grandes números que caem no Enem. Então nós vamos focar na aula de hoje apenas em 5 delas e as principais que vocês vão estar trabalhando durante as provas, tá bem? Então, vai ser mais ou menos assim que vai se estruturar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre 5 gêneros textuais. Quais são eles? Propaganda, notícia, tirinhas, charge de cartoon e também canção, tá? A gente vai olhar um pouco para essas questões e vamos saber quais são as suas estruturas específicas, seus objetivos, como elas se caracterizam. Tudo isso a gente vai estar dando uma olhada e após a gente apresentar uma delas, nós vamos estar aplicando uma questão do Enem para colocar em prática, ok? Então, o primeiro gênero textual que a gente vai trabalhar na aula de hoje é a propaganda, que é algo muito difundido, provavelmente no cotidiano de vocês. Vocês já devem ter se deparado com diversas propagandas ao longo da vida de vocês. Então, agora a gente vai teorizar um pouco o que versa sobre a propaganda e quais são seus objetivos na prova do Enem, ok? Então, primeiro, eu coloquei aqui 5 características específicas da propaganda, só para ser bem esmiuçado, para vocês terem uma noção geral do que se trata, ok? Então, a propaganda normalmente vai ser um texto curto e criativo. Por que curto e criativo, professor? Porque ela quer passar uma visão rápida, quer vender algo rápido, né? Quer vender uma ideia, quer vender algum produto, quer mostrar alguma campanha. Então, tudo isso vai ser de uma forma bem sucinta e objetiva para o consumidor olhar aquele texto. Então, por que tem que ser criativo? Porque não adianta de nada algo pequeno, algo curto, né? Um texto só lá com palavras, para chamar a atenção de alguém. A gente precisa de elementos visuais, elementos imagéticos que vão estar ali nos ajudando a compreender e a sentir um apreço maior por aquele elemento, né? Então, por isso que a gente fala que a propaganda é um texto curto e criativo. É nesse sentido. Outra questão da propaganda é que a gente tem uma maior liberdade linguística. Não necessariamente a gente vai ter que usar uma linguagem formal para fazer uma propaganda, né? Isso vai depender muito do público-alvo no qual a gente vai estar trabalhando. Se a gente vai estar trabalhando com uma pessoa que, por exemplo, quer um carro para uma empresa.
a gente vai trabalhar com linguagens mais empresariais, são coisas que estão relacionadas a uma empresa. Isso vai ser uma propaganda específica. Para isso, talvez a gente precise de uma linguagem um pouco mais formal, uma linguagem de negócios, uma linguagem mais burocrática mesmo. Mas, por exemplo, se a gente quer fazer uma propaganda para chamar a atenção de crianças, com doces, balas, tudo isso do tipo, a gente vai fazer uma coisa mais criativa com ela, vai ter mais cores, vai ser uma linguagem mais infantil, tudo aquilo que uma criança vai conseguir entender sem nenhum problema, né? Passar essa forma de venda para ela, de que eles queiram consumir aquilo de uma forma mais criativa e também com uma linguagem mais fácil de ser entendida, ok? Então, a propaganda ela sempre vai trazer uma função apelativa, né? Ela sempre vai ter a função de querer puxar o consumidor, querer puxar o leitor a se adequar àquela ideia, a comprar aquela ideia, né? Não necessariamente algo material, mas algo ideológico também. Campanhas para fazer uma vacina, né? Tudo isso vai estar por dentro da propaganda. Não pense em propaganda apenas como algo de algum produto físico, tá? Isso também pode ser algo no campo das ideias mesmo. Então, algo importante de ser destacado também é que propagandas elas sempre vão trazer uma frase de fácil memorização. Sabe aquela frase que fica na nossa cabeça que a gente pensa, nossa, essa frase não está saindo da minha cabeça. Por exemplo, aquela muito antiga, acho que 2012, se eu não me engano, do Pônei Maldito, que acho que era de um comercial de algum carro. Aquilo lá é para ficar na nossa cabeça. Eles colocam essas frases para o consumidor não esquecer daquilo, para lembrar tanto da frase, mas mais especificamente do produto que ele está sendo vendido para ele, está sendo oferecido a ele, né? Então todos esses elementos vão estar se juntando para fazer o gênero propaganda. E elementos em destaque. Normalmente vem com uma imagem muito chamativa, vem com um elemento muito grande no texto, tudo isso para chamar a atenção do consumidor. Então, todas essas questões estão dentro do campo do campo apelativo, né? Para que isso gere algum resultado de uma forma fácil, de uma forma rápida e que tenha um impacto muito grande nas escolhas daquele leitor, né? Se ele vai querer ou não comprar aquilo. Então, agora nós vamos ver uma questão do Enem. Então, antes de começar com essa questão, eu quero ressaltar algumas coisas que foram faladas na última aula, né? Quando a gente viu scanning e skimming, que são muito importantes para a gente resolver a questão, tanto seja de língua inglesa, de outras questões, isso é na questão da leitura mesmo, né? Então, a primeira, que pode ser usada em todas as áreas, que é deveres importante, a gente dá uma olhada geral no texto. Então, primeiro lá chega o texto para a gente não faz a mínima ideia do que se trata, mas a gente vai dar uma olhada ali por cima, escanear, né, o scanning, ver o que está acontecendo ali, se tem alguma palavra destacada, se tem alguma coisa fora do lugar no texto, porque isso normalmente pode ser algo que quer chamar atenção, né, que o produtor daquilo quer chamar atenção, se tem alguma imagem, se o título é pequeno, grande, qual é o impacto daquele título. Então, todas essas questões gerais, vocês vão dar uma olhada no primeiro momento, tá? Esse é o primeiro passo. Depois disso, vocês vão dar uma olhada no enunciado da questão. Ou seja, depois que vocês têm algum conceito geral, uma ideia geral sobre o texto, vocês vão ficar um pouco mais específico, vão especificar aquela questão. Então, vocês vão lá no enunciado, dar uma olhadinha no que o texto quer dizer, no que aquele texto está perguntando para vocês, qual é o elemento que ele quer que vocês saibam, e a partir desses dois direcionamentos, vocês já vão indo direto para a procura de vocês. Vocês não vão precisar gastar tanto tempo lendo o texto, e sim indo numa questão mais específica para achar a resposta daquela questão, ok? E o último, como a gente falou na última aula, é observar palavras cognatas, tá? E tentar ver em qual contexto ela está inserida. Porque de nada adianta a gente ter uma palavra cognata, né, uma palavra que seja parecida entre línguas, se a gente não sabe se é aquilo mesmo que quer dizer. Então a gente precisa saber do contexto do texto para a gente saber se aquela palavra que é semelhante à da língua portuguesa tem o mesmo sentido ou não. Caso contrário, vai ser um falso cognato, né? É uma palavra com uma grafia semelhante, mas que tem um significado, um sentido totalmente diferente daquela palavra no português, ok? Então isso é importante de salientar aqui durante as nossas aulas, para que vocês não se percam também. Mesmo que tenha uma palavra parecida,
muitas vezes ela não quer dizer aquilo que quer dizer em língua portuguesa, tá bem? E também depois dar uma olhada em palavras conhecidas da língua inglesa, palavras que são bastante difundidas da língua inglesa, né? Como life, que a gente viu na última aula, como good, palavras que são conhecidas, mesmo sem ter um conhecimento muito aprofundado da língua inglesa. Então isso é importante na hora da resolução das questões, tá bem? Então agora eu deixei aqui a questão 94 do Enem 2016, a segunda aplicação, e eu quero que primeiro vocês deem uma olhadinha na imagem, leiam o enunciado, dêem uma olhadinha nas alternativas, que a gente já vai dar uma olhada no que a questão quer pedir, tá bem? Então, gente, vamos começar a resolver essa questão. Então, primeiro, o que nós temos aqui? Primeira coisa que a gente tem que perceber, gente, é a imagem, que é a coisa que mais nos chama a atenção aqui nesse texto, tá? Então, o que nós temos? Em primeiro lugar, já temos uma palavra bem familiar, que soa como uma palavra da língua inglesa do nosso texto, tá? É a que está sendo em negrito, está sendo mais destacada, e que faz relação com algo que a gente já conhece aqui, né? Que seria a palavra attention. Ao lado da palavra attention, nós já temos uma placa, né? Uma plaquinha de carro e uma pista. E abaixo de attention, nós temos female driver. Nessa primeira olhada aqui, nessa primeira checada no texto, o que nos chamaria a atenção, tá? Nós temos uma placa de um carro, nós temos attention, né, que nós assimilaríamos com atenção, e abaixo nós temos female driver, né? Talvez muitos não conheçam o significado da palavra female, mas talvez drive, né, isso já retomaria, já traria uma ideia de algo relacionado à direção, né, a motorista, de algo relacionado a carro mesmo, tendo drive do lado de um carro, e alguém já tendo escutado um pouco dessa palavra relacionada, parecida com drive mesmo, em algum estabelecimento para tirar carteira, por exemplo. Tudo isso já vai começando a formar uma ideia na cabeça de vocês. Então, esses são os primeiros elementos que nos vêm aos olhos da primeira olhada no texto. Abaixo disso, nós temos palavras muito importantes para esse texto, tá? Que é stop. Temos stop duas vezes, né? E depois de stop, nós temos palavras que vão nos ajudar também, que é prejudices e discrimination. Prejudices, vocês não precisam relacionar logo com uma palavra parecida com o do português, mas vocês vão poder, talvez, estar prestando atenção que essa palavra tem um som, uma grafia também parecida com prejudicar, né? Com coisas que podem nos prejudicar. Então, já temos uma palavra bastante difundida da língua inglesa, que é stop, né? Pare. E depois temos toda essa questão de algo que prejudica, tá? E aqui na segunda frase nós temos stop novamente e uma palavra que é super parecida com a da língua portuguesa, que é discrimination, né? Que seria discriminação. Então, nós temos até então driver, attention, stop, discrimination, tá? Então temos discriminação, atenção, pare com isso, algo relacionado ao trânsito, né, ao carro, à direção. Nós temos tudo isso nesse momento, tá? Agora vamos para o enunciado da pergunta. A campanha desse pôster, direcionada aos croatas, tem como propósito, né? Aí nós temos a alternativa A, alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação. Nós temos a palavra discriminação aqui nesse momento, né? Nesse texto tem a presença da palavra discriminação. Porém, olhando esse texto, a gente não vê nenhuma palavra, nada relacionado à lei, né?
Nada traz no sentido de algo que é obrigatório a fazer. Nós temos pare, né? Pare. Pare de discriminar, pare de causar prejuízo às pessoas, né? E aqui embaixo nós temos outra palavra importante, temos o anti, que nós já sabemos que é algo contrário, contra, né? Discrimination. Então, anti-discriminação, contra a discriminação, né? E depois nós temos uma palavrinha act, que vocês provavelmente vão estar ligando com ato. Então, um ato anti-discriminação relacionado ao trânsito, relacionado a motorista, relacionado ao carro, para ter atenção sobre isso, né? O importante também está nessa palavra aqui, female, né? Se vocês souberem o que é a palavra female, vocês já vão matar a questão na hora mesmo. Então, a primeira alternativa nós já descartamos. A letra A nós não iremos utilizar porque não tem nada a ver com uma lei, e sim como um protesto, né? Protesto anti-discriminação que já está presente aqui no texto. Nós temos a letra B agora. Conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Ok, está falando para parar de discriminar, um ato anti-discriminação, então nós vamos manter essa por enquanto. Por enquanto é a que está nos soltando mais os olhos, é a que faz mais sentido. Prosseguindo. Letra C. Reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizados. Em nenhum momento o texto fala sobre álcool, não tem nada a ver com alguma lei, algum ato contra pessoas alcoolizadas dirigindo. Então não é o foco da questão, nós já descartamos. Fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante. Então, agora é uma questão importante, mesmo você não sabendo da questão do female, do que significa essa palavra. Então você já vê que tem alguma coisa a ver mulher no volante, e tem um ato anti-discriminação. Ah, então vocês já podem começar a ligar. Talvez pode ser algum ato, né, contra a discriminação de mulheres que dirigem. Talvez seja esse o manifesto da Croácia que eles estão fazendo nesse texto, tá? Então é algo a se pensar também. E a letra E, evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres, tá? Então aí você já vê a segunda alternativa que fala sobre mulheres. Então provavelmente vocês já vão ligar tudo isso com essa questão que o texto está falando mesmo. O texto está falando sobre a questão de uma crítica, né? De um ato antidiscriminatório que eles estão propagando para que parem de criticar, parem de ser preconceituosos com mulheres que dirigem, né? Então, com isso, nós já podemos fazer o quê? Descartar a letra D, que é fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres no volante. Pelo contrário, ele não está fazendo uma crítica a isso. Ele está fazendo uma crítica ao preconceito que as pessoas têm com mulheres que dirigem, né? Então, nós já descartamos a letra D. E a letra E, evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Essa não é a questão, né? Não está criticando sobre a questão de acidente de mulheres que estão dirigindo. E sim, a letra B, que é conscientizar essas pessoas que produzem falas preconceituosas sobre esses atos discriminatórios delas, ok? Então vamos para o nosso segundo gênero textual, que também é bem cobrado na prova do Enem, seja em língua portuguesa ou língua inglesa, e vamos falar um pouquinho sobre ele agora, que é o gênero tira ou tirinha, né? Então o que eu trouxe aqui para ressaltar um pouco com vocês? São aspectos bem pontuais mesmo. A gente tem que entender a tirinha, né, como sendo a sequência de quadrinhos, tá? Não vai ser apenas um quadro que vai configurar como uma tirinha. Temos que ter mais de um quadrinho para ser considerado como uma tirinha. Segundo, nós sempre vamos ter presença de elementos verbais e não verbais. Ou seja, nós vamos ter mistura de palavras com pessoas, né, com personagens nessa tirinha. Por exemplo, uma coisa marcante da tirinha é ter personagens fixos, como nós conhecemos o Garfield, Calvin, Mafalda, Turma da Mônica. Todos esses personagens das tirinhas, eles são marcantes nessa questão, porque eles não se alteram durante o tempo. Quando a gente produz uma tirinha, a gente vai sempre manter aqueles personagens, né? Vão ter uma história daquele personagem. Quando a gente vê, por exemplo, a questão da Mafalda, logo nos vem à cabeça uma questão mais crítica, mais política. Então, tudo isso compõe o gênero tirinha. São personagens fixos que vão estar ali em eventos cotidianos falando sobre alguma questão. Só que normalmente não é uma questão qualquer, né, gente?
Normalmente essa questão está atrelada a algo mais crítico, alguma crítica social, alguma crítica política, ou talvez até uma sátira, né? Que é uma crítica mais humorística também. Mas isso não quer dizer que apenas a tirinha vai ser algo crítico ou que apenas a tirinha vai ser algo humorístico, tá? Tem certos momentos que vai ser apenas humor, que vai ser o foco daquela tirinha, e em outros momentos que a tirinha vai ter um foco mais na questão social, na questão política de algo que está acontecendo no mundo ou em um país, tá? Outra coisa importante salientar é que em vários momentos, para ter um efeito humorístico ou até mais crítico mesmo, a tirinha vai estar trazendo um pouco como quebra de expectativas, entendeu? Ela vai trazendo quebra de expectativas para esse texto. Ou seja, nós iniciamos lá com uma questão no primeiro e no segundo parágrafo, tá? Nós temos uma sequência ideológica naquele momento. Está seguindo tudo numa lógica, ok? Tudo numa direção bem linear. E lá no último nós temos uma quebra daquilo. Por exemplo, está falando sobre alguém que quer entregar um presente para uma pessoa, que vai dar um celular para uma pessoa, que quer presentear alguém com algo para seja para namorado, para pai, para amigo, que seja. Aí lá no último momento ela fala que o presente é para ela mesma, né? Fala que criou aquele personagem na cabeça dela. Então seria uma quebra de expectativa nisso, né? A gente vai ver em outros momentos durante a nossa aula que vai ser bem marcada essa quebra de expectativa nas tirinhas e que isso vai trazer muitas vezes o efeito humorístico ou crítico dela. Então vamos para a nossa questão do Enem agora. É a questão 95 do Enem de 2011. E eu quero que primeiro vocês deem uma olhadinha no texto em geral. Dê uma olhada no enunciado e depois a gente vai debater um pouco sobre essa questão. Então, vamos para a questão. Então, nós temos aqui em primeiro, nós já vamos identificar que é uma tirinha do Garfield, né? Que é um personagem muito conhecido entre nós. O que pode nos chamar a atenção nessa primeira leitura, né? Primeiro, a palavra cycle. Cycle. Segundo lugar, uma palavra que é assim, ó, que normalmente vai matar essa questão e vocês precisam ter noção que essa é a questão específica. More specific, seria mais específico. Específico é uma palavra, um cognato, né? Uma palavra cognata do português e que faz muito sentido para essa questão. Então, só que nesse último quadrinho aqui, vocês já conseguiriam ter uma noção bem maior do que essa tirinha quer falar para vocês, tá? Só com essa palavra específica vocês já conseguiriam ter um contexto bem maior sobre a questão. Então, vamos retomar um pouco aqui, agora para o enunciado. A tira definida como um segmento de história em quadrinhos pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece por quê? Então, o que a gente já tem salientado aqui no nosso enunciado? Com efeito de humor. Então, nós já temos aqui o nosso foco da questão. Saber qual é o motivo de humor dessa tirinha, tá? A partir disso, nós vamos voltar lá para o texto. Então, aqui no primeiro diálogo do primeiro quadrinho, né? É o John falando. Remember my old girlfriend, Jodel, né? Tá perguntando se o Garfield lembra da uma antiga namorada dele, chamada Jodel. Old girlfriend. Tá? Então, outra palavra conhecida é o remember, né? Vocês poderiam estar ligando com lembrar, relembrar, ok? E depois, no segundo quadrinho, nós temos outra palavra que pode ser um pouco conhecida para vocês, que seria cycle, né? Seria algo, é um adjetivo, né? Ligado com algo relacionado a questões mentais. E lá no último é o Garfield falando, you have to be more specific, tá? Então você teria que ser mais específico. Então o John tá falando de uma namorada antiga dele, aí ele pergunta de novo pro Garfield, você sabe? A maluca seria a tradução para isso.
E aí o Garfield fala, você vai ter que ser mais específico com essa questão, tá? Com essas palavras que vocês já têm, vocês já conseguem formar uma ideia na mente de vocês, mesmo sem saber o significado de cada palavra, só ligando more specific, cycle, remember e old girlfriend, ok? Então, na primeira alternativa, letra A, nós temos John pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabia disso, tá? Será que é essa questão que vai estar trazendo o humor para a tirinha? Será que é o John pensando que a sua ex-namorada é maluca e o Garfield não sabia disso? Será que isso traria um humor muito forte para essa tirinha? É algo a ser pensado, mas vamos deixar essa aqui também. Letra B. Jodel, que é a ex-namorada do John, é a única namorada maluca que John teve, e Garfield acha isso estranho. Então essa aqui já dá pra gente descartar, porque olha o que o Garfield tá falando lá no último quadrinho. Você vai ter que ser mais específico, né? More specific. Quando a gente quer ser específico para alguma questão, quando a gente quer saber algo mais detalhado, específico, é porque nós temos outras alternativas aí no meio, né? Então por isso que ele está pedindo para ser mais específico. Então nós já descartamos a letra B. Letra C. Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata. O maluco é o amigo. Aqui não tem afirmação de nada, né? Porque o Garfield ainda está em dúvida sobre qual é a ex-namorada que o John está falando. E em nenhum momento ele afirmou que maluco, né? Mesmo agora vocês nem sabendo o significado de cycle, só lendo as alternativas, já vendo maluco em todos os momentos aqui, todas as alternativas, vocês já conseguiriam referenciar cycle com maluco, né? Então, a letra C nós já descartamos também. Letra D. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Essa daqui é o ponto-chave que vai despertar alguma coisa, tanto essa como a letra A, tá? Então, o que nós temos aqui? Que Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Nós temos aqui nesse segundo quadrinho a afirmação de John que uma ex dele era maluca, e depois no último quadrinho nós temos o Garfield falando para ele ser mais específico. Ou seja, dentre todas dessas alternativas de ex-namoradas, o Garfield quer que ele seja mais específico, porque para ele, pro gato, não era só uma que era louca, que era maluca. Tinham mais delas. Então, por enquanto continuamos entre D e A. E lá na E, a última alternativa, John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. Em nenhum momento ele questionou a cara do Garfield, ele apenas estava questionando e falando sobre a ex-namorada dele, tentando puxar uma conversa sobre essa pessoa. Então nós já descartamos essa. Então nos sobrou a letra A, que John pensa que sua ex-namorada é maluca, que Garfield não sabia disso, e a letra D. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Nessa questão aqui, nós não temos o foco na letra A no que o Garfield não saber disso, em que o Garfield não tinha noção sobre essa questão, né? O foco dessa questão, que dá humor para ela, é o Garfield perguntando quais das namoradas era maluca, para ele ser mais específico. Então, por isso, nós vamos descartar a letra A e ficamos com a letra D. Então, vamos para o próximo gênero, que no caso são charge e cartoon. Esses dois gêneros, eles têm uma questão bem peculiar na literatura, né? Porque são gêneros muito similares, mas que trazem questões bem importantes que diferenciam um do outro. E que é importante todo aluno que está fazendo a prova do Enem saber para não errar lá na hora da prova. Então, qual a diferença entre a charge e o cartoon? Primeiro eu vou falar sobre as características semelhantes entre os dois, tá? Ambos vão estar elencados em apenas um quadro, ou seja, vai ser só uma imagem, não vão ser quadrinhos, como vimos anteriormente. Vai ser apenas um quadrinho mesmo, tá? Isso vai estar presente nos dois. Em ambos, a gente vai ter a presença de elementos não verbais e verbais, né? Sempre vai ter uma imagem, algo caricato, algo muito exagerado nos dois, para chamar a atenção mesmo. E isso é uma questão bem importante, porque mesmo que a gente não saiba muito sobre as palavras que estão ali no cartoon, na shard, a gente olhando pela imagem, pelas expressões, pelos elementos visuais que estão ali, a gente já consegue ter uma noção bem grande
bem geral também sobre o que aquele texto está querendo falar. Então, isso é uma questão que a gente tem que sempre prestar atenção e observar bem detalhadamente. Ambos podem estar apresentando uma sátira, né, uma crítica humorística, só que aí que a gente vai ver a questão. O foco principal da Charlie sempre vai ser algo mais social, sempre vai ser uma crítica política, sempre vai ser algo que está questionando e quer instigar o leitor, né? Esse vai ser sempre o maior foco da Charge. Não quer dizer que ele não possa apresentar efeitos humorísticos, não quer dizer que não possa ter algo engraçado na Charge, mas o foco principal não vai ser essa questão. O foco principal do cartoon vai ser essa questão humorística, vai ser tentar fazer com que o leitor tenha um momento de risada, um momento de ironia, que ele consiga descontrair um pouco naquele momento, mas não quer dizer que isso vai estar fora de questões sociais e políticas. Pode ter uma crítica também junto com isso, né? Mas não vai ser o foco principal, vai ser algo mais geral, né? Não vai ser algo muito específico ali. O foco específico dessa questão do cartoon é o humor mesmo, tá? E outra questão que a gente deve salientar é que a gente tem a charge como um elemento temporal. O que seria temporal? Por exemplo, um fato da atualidade, algo que está acontecendo nesse momento e a gente faz uma crítica sobre aquilo, né? Ou quem está produzindo a charge vai carregar um elemento que represente isso. Charge é um termo do francês que significa carregar, significa carga, né? Então, por isso que ele traz já essa carga muito forte para a crítica. Isso daí é mais uma estratégia para vocês conseguirem fazer uma relação uma coisa com a outra, né? Toda essa força vai para a crítica na charge. Já no cartoon, nós temos um elemento atemporal, ou seja, não é necessariamente um fato específico de um país, um fato de um evento que está acontecendo agora. Pode ser fato que já aconteceu há muito tempo atrás, ou está acontecendo há um bom tempo, e isso vai ser retratado de uma forma mais global, de uma forma mais geral. Não principalmente um elemento crítico vai estar presente num cartoon. Uma coisa não está envolvendo a outra, e nem quer dizer que se tem uma não pode ter a outra, mas temos focos diferentes e especificidades que cada um vai trazer nessa questão. Então, eu trouxe aqui a questão 5 do Enem de 2019. Eu vou dar um tempinho para vocês darem uma olhada, é um cartoon, e nós já resolvemos. Então, vamos para a questão. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por. Então, aqui ele já está ressaltando um trecho específico do cartoon, que é a frase turn this thing on, né? Então, ele quer saber o motivo pelo qual o aluno está utilizando aquele termo, ok? E o que nós podemos observar aqui na imagem? Primeiro, a expressão dos alunos aqui atrás, desses dois. Nós temos esse primeiro aluno aqui com uma expressão de espanto, olhando para um livro, né? Como se ele nunca tivesse visto aquilo, como se fosse algo novo para ele, e o colega ao lado dele com uma cara de intrigado, que não está sabendo o que está acontecendo, também segurando um livro e olhando para ele, fazendo uma pergunta, né? Nós já sabemos, mesmo não dando a noção de cada palavra presente nessa frase, né? E ele pergunta, how do you turn this thing on? Ele perguntando isso pro colega e o colega lá olhando fixamente pro livro, como se os dois não soubessem o que está acontecendo naquele momento. Então, o que a gente vai ter que fazer, o que a gente vai ter que ter de inferência nesse momento? Opa. Primeira frase é turn on. O que vem na cabeça de vocês quando você escuta algo turn on, né? Ou apenas on? Pode vir muitas vezes questões relacionadas a produtos eletrodomésticos, a videogames, a controle remoto, a todas as questões mais eletrônicas mesmo. Que tem o turn on, e tem o turn off, que seria o contrário, né? Ligar e desligar. Então, nós já temos essa questão que pode trazer algo para a questão também.
né? E nós temos numa sala de aula, na frente, a professora está falando com um certo grupo de alunos e tem esses dois lá atrás perdidos com o que está acontecendo, né? Então agora nós vamos para as alternativas. Depois a gente fazer essas inferências, começar a ver que pode estar sido relacionando com uma questão mais de modernidade, da globalização, da questão dos eletrodomésticos, de jogos, videogames, e a questão de indo para uma sala de aula, tendo uma dúvida, né, quando se depara com um livro, com algo físico mesmo. Então nós temos na letra A, suspeitar que o colega está com seu material por engano, tá? Essa é a alternativa A. Então, o que está querendo dizer? Que o aluno está olhando daquele jeito instigante para o colega porque ele está suspeitando que o colega está com material por engano, né? No momento que a gente tem essa noção de turn on, né, que é ligar alguma coisa, nós já descartamos essa questão. Que a intriga não é de como, não é porque o aluno está com material, que o colega está com material, está com outro, isso não é o foco desse cartoon. A gente tem uma coisa relacionada ao desconhecido, a estar lidando com algo que não é comum a eles, né? Algo que eles não têm contato há um bom tempo, porque eles normalmente têm contato com coisas que ligam e desligam, né? Porque ele está perguntando como se liga aquilo. Letra B. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Em nenhum momento aqui a gente tem questões de melhor ou pior. Em nenhum momento a gente tem a palavra good, bad ou algum questionamento da índole do colega. Nenhuma dessas palavras está presente aqui nesse texto, nessa pergunta que o menino está fazendo ao outro, tá? O foco principal daqui é com o livro em mãos. É com esse elemento que eles estão preocupados aqui. Não é sobre algo que o outro está sentindo, não é essa questão. A questão é com o material que eles estão usando, né? Então não tem nada a ver com a índole de cada aluno. Letra C. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Em nenhum momento aqui eles comentam sobre alguma matéria específica, falam de mathematics, de English, history. No momento não, eles falando de estão falando do manuseio daquele elemento que eles estão em mãos. Então, logo nós já descartamos a letra C também. Letra D. Entender como desligada é a postura do colega. Agora você poderia ficar um pouco com dúvida com desligar, né? Que agora apareceu a palavra similar, que é desligada relacionada com off. Mas isso não tem nada a ver com a questão do colega em si, né? Como eu já havia salientado e falado, não tem nada a ver com a questão de como um está se sentindo em relação ao outro. Tem a ver com aquele elemento que eles estão em mão. Então, nós também já descartaríamos a letra D. E por último, nos sobra a letra E, que é desconhecer como usar um livro. E aí que nos vem à cabeça toda essa questão de globalização, com elementos de ligar, desligar, com videogames, com eletrodomésticos, com tudo isso que normalmente alunos, né, crianças dessa faixa etária, estão ligados no nosso momento atual do mundo, né, com questões mais não intelectuais, mas mais eletrônicas mesmo, com elementos mais eletrônicos, com questões mais avançadas de tecnologia, e que por isso que eles não estão com esse contato tão bom com o livro, porque eles não sabem nem como se usa um livro. Então essa é a questão, essa é a crítica do cartoon. Então vamos para nosso último gênero, notícia, né? É um dos mais presentes na prova do Enem, aparece em muitas questões o gênero notícia. E o que ele quer trazer para nós? Quais são suas características, suas peculiaridades? O gênero notícia, ele vem sempre trazendo um fato relevante, tá? Nunca vai ter uma questão estreitamente humorística numa notícia. Sempre vai ser algum fato que está comprometendo ou trazendo uma influência muito grande à vida das pessoas, né? Então, por isso que ele traz uma maior objetividade. Ele não vai estar trazendo elementos com uma linguagem mais fácil para o público, não vai ser algo muito formal, vai ser uma questão mais estreita para que todos consigam entender aquilo dali. Mesmo tendo uma linguagem meio rebuscada em certos momentos, isso não quer dizer que o texto vai ser para uma massa específica da sociedade, né? A notícia que é
levar todo esse conhecimento a todos, mesmo que em certos momentos isso seja um pouco falho, né? Então, outra questão bastante importante de observar são os elementos periféricos, isso como a gente viu lá no screening. Observar todos aqueles elementos que estão compondo esse texto. Tudo que vem abaixo, tudo que vem acima, tudo que vem um lado, tudo que vem do outro. Se tem alguma imagem saltando ao olhar de vocês, se tem algum elemento destacado, qual é o título, qual é o subtítulo, porque tudo isso vai trazer uma carga muito importante para o texto de vocês. Tudo isso vai querer dizer uma questão bem importante para vocês terem desculpa, gente, para vocês terem uma noção fixa daquilo, para vocês conseguirem elencar várias ideias na mente de vocês, ok? Então, ele sempre vai ser um texto referencial, ele vai estar se referenciando a um evento que aconteceu e vai ser trazido na forma de uma notícia através dessas características específicas, uma linguagem mais formal, fatos relevantes e também mais objetivo. Então, eu trouxe a questão 93 do Enem de 2011, né, que é uma notícia, e eu vou dar um tempinho só para vocês darem uma olhada. Então, vamos para a questão, né? Então, no que nós temos aqui? Nós temos um título, destacado em negrito. Abaixo nós temos uma imagem e ao lado nós temos a notícia, né? Então, vamos para o enunciado agora. O projeto Mapness, idealizado pela London School of Economics, ocupa-se do termo relacionado. Então, ele quer saber do que ele está falando, do que esse projeto Mapness trata. Nós temos um texto aqui com 3 parágrafos e tem diversas palavras que a gente não vai conhecer. Então, no primeiro momento, nós vamos dar uma olhada geral e identificar palavras conhecidas para nós, né? Então, nós temos aqui, onde fala sobre o projeto Mapness. Aqui no primeiro parágrafo, nós já temos Mapness. Aqui nós temos Mapness. Aqui no segundo, também nós temos. Então, vai ser nesse momento aqui que a gente vai se focar. Vão ser nesses 2 parágrafos que a gente vai se focar para tentar achar qual é a solução dessa questão. Então, o que nós vamos ver aqui no primeiro parágrafo? Palavras conhecidas. Nós temos effect, seria um efeito. Logo, nós temos o nome do projeto. Depois temos project, né? Depois nós temos o nome London School of Economics. Foi um ambiente que idealizou esse projeto, como já lemos aqui no enunciado. E depois nós temos algo bem conhecido para nós, que é Phone App, né? Phone celular, app aplicativo. Então já temos relacionado que, né, oferece um aplicativo de celular. E questões bem importantes aqui. Your mood and situation. Né? Mood, caso vocês não saibam, é uma palavra bem difundida da língua inglesa, mas para quem não sabe, tem a ver com o humor, né? Tem a ver com como a pessoa se sente. E também tem outra palavra aqui parecida com a do português, que é situation, que é situação. Então, agora aqui no segundo parágrafo, o que nós temos? Mapness website e says. Então, o website Mapness diz: We're particularly interested in how people's happiness is affected by their local environment. Então, aqui nós temos de novo a palavra happiness, a mesma que está aqui na imagem. E temos outra palavra conhecida, que é interested, que nós relacionaríamos com interesse. Aqui nós temos people, né? Pessoas, felicidade. Então, está interessado na felicidade de pessoas. E logo depois nós temos a palavra affected, que nós relacionaríamos com afetado. Então, temos felicidade afetada por alguma coisa. Logo, seguindo no texto, nós temos outra palavra similar, que é local, né? O local. Então, o local está relacionado com afetar alguma coisa na felicidade das pessoas. E logo depois nós temos air pollution, provavelmente vocês vão fazer a relação com a poluição do ar. Noise, que é uma palavra um pouco
complexa, que não se relaciona nada com a língua portuguesa. E logo, green spaces. Mesmo você não sabendo o significado de green, spaces vocês provavelmente vão saber, que é a questão dos espaços. E green é uma cor, e é bastante difundida da língua portuguesa, que é o verde. Então está trazendo questões de espaços verdes, poluição de ar, e como isso vai estar afetando no humor das pessoas. Até então, nós temos só isso no texto, nos 2 parágrafos que falam sobre o Mappiness. Então, agora vamos retomar para o enunciado. O projeto Mappiness, idealizado pela London School of Economics, ocupa-se do tema relacionado. Letra A. Ao nível de felicidade das pessoas em tempo de guerra. Né? Em nenhum momento aqui nesses parágrafos que estão falando sobre o projeto, nós temos algo relacionado à guerra. Então, não tem nada a ver com a felicidade relacionada a tempos de guerras, e sim com algum lugar específico, como nós vimos. Então, essa questão nós já tiraríamos fora. Letra B. A dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a partir do seu humor. Em nenhum momento aqui ele está falando de dificuldade. O foco não é na dificuldade, mas sim da relação, né, da felicidade, do humor das pessoas e como isso é afetado por algum local específico, seja com a poluição do ar ou com espaços verdes, né? Então, com o ambiente no qual essa pessoa está inserida. Então, logo, descartamos a letra B também. Letra C. Ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam a celular com seus familiares. Essa questão aqui também não tem nada a ver com o texto. Em um momento fala da questão dos familiares, com como eles falam no celular com os familiares, e sim com a questão do espaço mesmo. Letra D. A relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual se encontram. Essa daqui nós já ficaríamos provavelmente com essa daqui. Antes de ler a última, nós teríamos provavelmente essa em mente. É que mais faz sentido. Tem a ver com o ambiente, né? Nós vimos questão do ambiente com ar poluído, ambiente com verdes, né? Com essa questão do local. Então, por enquanto, nós ficaríamos com essa. E a letra E, a influência das imagens grafitadas pelas ruas no aumento do nível de felicidade das pessoas. Então, em nenhum momento nós temos a questão do grafite presente aqui no texto. Apenas a imagem que ressalta não a questão do grafite, mas sim da palavra happiness, a questão do humor, né? Então, é essa a questão. Então, nós já tiraríamos essa e ficaríamos com a letra D, a relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual se encontram, né? Outra questão bastante importante é que mappiness, a primeira parte da palavra, nós poderíamos pensar, tem a ver com mapa, map, né? Então, quer saber de algum local, quer localizar alguma coisa. E a outra do mappiness, que é happiness, nós relacionaríamos a felicidade. Então, local com felicidade, buscar a felicidade. Então, tudo isso é um mapeamento da felicidade do humor das pessoas. Então, essa é outra questão que nós poderíamos pensar também durante a nossa leitura, tá bem? E agora, vamos falar um pouco sobre outro gênero, o último que nós vamos falar na aula de hoje, que é a canção, e cai bastante na prova do Enem também. Então, esse gênero na prova do Enem, normalmente não vai vir a letra da música inteira, normalmente vai vir em trechos bem específicos que vão tratar de algum assunto que tu vai precisar saber sobre a questão, né? Então, o que nós temos nesse gênero, pessoal? Normalmente a gente vai ter repetição de trechos ou palavras, né? Isso é mais a questão da musicalidade, da poesia, de tudo aquilo que vai nos trazer uma questão mais musical aos nossos ouvidos. Então, por isso que essa questão da melodia, de tudo que vai estar presente ali no texto, vai trazer algo que vai mexer com a nossa emoção. Todas as palavras que são escolhidas numa música, elas vão ter algum sentido específico naquele momento. Ou seja para uma rima, ou seja para causar um efeito emocional na pessoa, ou seja apenas para se encaixar no verso mesmo, para ter no tempo certinho que ela vai estar cantando ali a música, tá? Então, nós temos sempre presente também o compositor dessa música. Isso pode trazer questões mais amplas para vocês. Por exemplo, saber que aquele compositor ou aquele cantor, ele fala muito em suas músicas sobre guerra, né? Vocês já vão trazer esse conhecimento na mente de vocês antes de ler a letra da música. Saber que aquele cantor
aquele compositor fala muito sobre amor. Vocês já vão trazer aquilo na mente de vocês também. Isso vai ajudar, consequentemente, na resolução da pergunta de vocês, tá? Então vamos ver a questão 3 do Enem do ano passado. Vou dar um tempinho para vocês dar uma olhada e já resolvemos. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos um trecho da música In This Life, né? Que nós já temos aqui embaixo o nome Madonna. Erotica é o nome do álbum dela. E é de 1992. Maverick eu creio que seja a produtora musical, né? Mas não tenho certeza disso. Mas isso já são todas as informações que a gente já consegue ver no primeiro momento. Temos aqui o título destacado, o nome da música, In This Life. Só nesse primeiro momento nós já vemos uma palavra muito conhecida, que é life, né? É uma palavra bastante difundida da língua inglesa que nós sabemos que é vida. Então já sabemos que tem alguma questão relacionada à vida, porque todo o título vai ter uma carga muito importante durante a letra da sua música. Então vamos ver o que pode nos saltar aos olhos aqui, que pode ser parecido com o português ou palavras bem difundidas da língua inglesa. Primeiro momento, o que pode nos saltar aos olhos? Park bench, tá? Nós temos aqui, sitting on a park bench. Park, pode vir na nossa cabeça, parque, e bank, banco. Banco do parque, tá? Mesmo não sabendo o significado das outras palavras, sitting on a park bench, nós já sabemos que park bench pode estar se relacionando ao banco de um parque, tá? Depois nós temos, thinking about a friend of mine. O que pode nos chamar a atenção aqui? A palavra friend, que nós sabemos que é amigo, tá? Think também é uma palavra, é um verbo bastante conhecido, que é pensar. Nós temos aqui ele sendo conjugado como pensando, né? Então, pensando, quem pensa, pensa sobre algo, aí já é uma questão mais gramatical mesmo, então nós poderíamos já saber que aqui é uma preposição. Pensar sobre amigo, tá? Pensando sobre um amigo. Ok. Então, até então, temos todas essas palavras. Agora, aqui na terceira linha. He was only 23. Essa parte aqui acho que é a mais importante desse trecho da música, que vai nos ajudar na questão, que é only e 23. Primeiro, sabendo o significado de only, que é apenas, e depois sabendo que logo após essa palavra vem uma idade, 23, sabendo que é 23, você já tem uma noção relacionada à vida, né, pensando num amigo, e que esse amigo, Ri, né, tá falando do amigo, tinha apenas 23 anos. Então, até então, nós temos isso, tá? Agora vamos dar, então, uma olhada no enunciado. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Então, nós já temos aqui, ó, outra coisa muito importante. Já está falando que essa questão traz o aspecto do sofrimento. Tem a ver com o sofrimento de alguma pessoa. Então, com isso, nós já conseguimos elencar algumas coisas, tá? Tá falando de um amigo, tá falando de vida, e tá falando que ele tinha apenas 23 anos. Então, vamos dar continuidade na música. Gone before he had his time. Aqui, talvez vocês não conheçam muita palavra, além do time, né, nesse primeiro momento. Mas já sabemos que tem a ver também com tempo, né? Tem a ver com vida, tempo, apenas 23 anos, é um sofrimento que está sendo retratado na música. Então, tem a ver com algo ruim que aconteceu com a vida desse amigo, tá? Depois temos It Came Without a Warning. Warning pode ser uma palavra que talvez vocês conheçam, né? Que é aviso, uma palavra bem conhecida da língua inglesa também. E depois, Didn't Want His Friends to See Him Cry. Nós temos aqui, ó, uma partícula de negação, friends, sabemos que é amigos, e um verbo bem conhecido que é cry, chorar. Então, tem a ver com uma negação de amigos e chorar. Talvez não querer que os amigos soubessem
ouvissem ele chorar. Então, temos mais essa questão também. E agora, aqui na penúltima linha, he knew the day was dawning, tá? Talvez uma palavra conhecida seja day. E no último, and I didn't have a chance to say goodbye. O que nós temos aqui novamente? Partícula de negação, na forma contraída dela. Chance, que vocês poderiam relacionar com chance. E aqui uma coisa bem difundida também, que é goodbye. To say goodbye, dizer adeus. Então, sem chance de dizer adeus. A partir disso, nós vamos para as alternativas, então. Vou ler de novo o enunciado. A canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado, letra A, pela morte precoce de um amigo jovem. Letra B, pelo término de um relacionamento amoroso. Letra C, pela mudança de um amigo para outro país. Letra D, por fim de uma amizade de mais de 20 anos. E letra E, pela traição por parte de pessoa próxima. Então, a partir dessa leitura e das inferências que a gente fez, nós conseguimos concluir facilmente que isso tem a ver com a morte de uma pessoa que tinha apenas 23 anos, né? E de um amigo que está retratando diversas vezes aqui durante a música, né? Que essa pessoa, conheceu o amigo, não teve a chance de dizer um adeus. Então, nós já descartaríamos a letra B, C e D e ficaríamos com a letra A, pela morte precoce de um amigo jovem. Então, a gente já está no nosso horário, até me passei um pouquinho. Deixei aqui o meu e-mail, para caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar algo. E é isso. See you next week. Good night. Até a próxima aula, gente.